Estou aguardando as notificações. Gente, uma situação hoje atípica, a gente está entrevistando um pré-candidato ao governo do estado do Ceará. É uma honra para mim, Jorge Pontes, que tento fazer trabalho de comunicação aqui no município de Itapajé. E hoje, recebendo um convite também aqui do Cleus Nascimento, o capitão está aqui, já visitou algumas localidades e também teve uma reunião com pastores, também vereadores, na casa do pastor Zezinho. E fico muito feliz, quero dar boas-vindas ao capitão e falar aqui aos nossos amigos itapajenses para a gente começar essa rodada de perguntas aqui sobre o estado do Ceará. Olá, queria saudar a todos, saudar e parabenizar o município. Esses dias faz seu aniversário de 162 anos. Para a gente é uma grande satisfação de estar essa semana aqui no município de Itapajé. Agradecer ao nosso irmão Cleus Nascimento pelo convite para estar nessa data tão especial para ele, que é o aniversário dele. Aproveito para parabenizá-lo publicamente aqui, agradecer o carinho, o apoio que ele tem dado ao nosso trabalho e à nossa pré-candidatura ao governo do estado também. Do lado aqui do meu amor, da Daiane, que vocês conhecem tão bem. Queria saudar a todos e quem está à disposição para qualquer esclarecimento. Capitão, a gente vai começar aqui, você anda já visitando todo o estado do Ceará. Eu queria saber qual realmente é a maior demanda do estado do Ceará hoje, nos municípios que o senhor já visitou. Olha, pessoal, até antes da pandemia, a maior demanda era relacionada à questão da segurança pública, mas, logicamente, que a pandemia, a necessidade de novos leitos, a necessidade de respiradores, de capacete elmo, de vacina, fez com que as pessoas se preocupassem muito mais com a saúde. E é justamente por conta disso que, desde o ano passado para cá, a gente tem evitado esforços para reforçar o orçamento do governo do estado, para reforçar o orçamento das prefeituras nessa área que é tão delicada e é tão cara, que é a saúde. Então, hoje, a maior reclamação, o maior pedido é por saúde, mas, logicamente, que até o próximo ano a demanda relacionada à segurança aumenta. A gente teve um relatório recentemente que mostrou o estado do Ceará um estado mais violento do Brasil, e é por conta disso que é necessário apresentar uma nova alternativa, uma nova forma de fazer segurança pública no nosso estado, com mais capacidade, com efetivo maior, com melhores tecnologias, para reduzir essa violência e evitar que as facções dominem o estado completamente. Capitão, a gente não poderia deixar de falar desse assunto que surgiu agora recentemente sobre a questão do fundo eleitoral. Você poderia falar para a gente, eu não poderia deixar de perguntar, como foi que o senhor votou na questão do fundo eleitoral? Olha, meu mandato tem 2 anos e meio, e durante esses 2 anos e meio ocorreram várias tentativas de aumentar o fundo eleitoral. Em todas as tentativas, nós votamos contra. Especialmente num momento como esse, onde a pandemia tem consumido recursos públicos, seria injustiça da nossa parte votar a favor de um projeto que aumenta dinheiro para as eleições, tirando, logicamente, de outras áreas. A grande confusão que se deu nessa votação é que no Senado nós tivemos uma votação nominal. Lá no Senado dá para saber quem foi o senador que votou contra e quem foi o senador que votou a favor. Por exemplo, o senador Eduardo Girão e o senador Tasso Gereissati votaram contra o aumento do fundo eleitoral. O senador Cid Gomes votou a favor do aumento do fundo eleitoral. Na Câmara não, a votação foi simbólica. Se vocês pegarem uma matéria do antagonista, por exemplo, ele está lá dizendo que não houve como colocar digital de cada deputado nessa votação, não dá para saber quem votou a favor e quem votou contra. Se a votação tivesse sido nominal, eu me preparei para isso, nós teríamos votado contra, como votamos em várias outras ocasiões. Infelizmente, algumas fake news estão sendo divulgadas por aí, a gente está muito tranquilo, de consciência limpa, que a gente fez o correto. Capitão Wagner também é líder do bloco PROS, PSC, PTB do estado do Ceará. O que o estado do Ceará ganha com essa liderança do Capitão Wagner? Olha, a gente fica muito feliz que no primeiro mandato de deputado federal nós já assumimos algumas posições de destaque. Hoje eu sou membro da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara. Estou como líder do PROS e assumi recentemente a liderança de um bloco partidário com 3 partidos, o PROS, o PSC e o PTB. Isso nos permite, logicamente, mais acesso aos ministérios, nos permite uma maior articulação dentro da Câmara, e isso vai trazer frutos para o estado do Ceará. Só para comparar os 2 anos. Ano passado, eu não era líder, a gente conseguiu direcionar para o estado do Ceará cerca de 40, 45 milhões de reais. Esse ano, por conta da liderança, por conta da articulação e da força que a gente tem nos bastidores, a gente vai conseguir mandar para o estado do Ceará algo em torno de 100 milhões de reais. E isso para a gente é muito bom, porque a gente ajuda mais os municípios, a gente ajuda mais as instituições, a gente tem mandado recurso para instituições que cuidam de autistas, instituições que cuidam de pessoas com deficiência, instituições que têm algum trabalho social e também
tem reforçado os esforços da Prefeitura na área da segurança, na área da educação e principalmente na área da saúde. Queria aproveitar e pedir para você compartilhar, curta e comente também, depois a gente entrar em contato com a assessoria do capitão para a gente responder o que tiver aí de pergunta. Capitão, indo um pouquinho aqui adiante, como você avalia a segurança pública do estado do Ceará hoje? Olha, pessoal, falei no começo na entrevista. Recentemente nós tivemos um relatório que coloca o estado do Ceará, infelizmente, na pior posição do ranking de violência do país. Hoje o estado do Ceará se transformou, segundo o relatório da Polícia Federal, um paraíso do crime. Os criminosos têm migrado, têm vindo do Rio de Janeiro, têm vindo de São Paulo, têm vindo de outros estados para atuar aqui no estado do Ceará. As redes sociais têm mostrado execuções, como a gente viu há uma semana na cidade de Pacajus, 2 jovens de 18 anos, irmãs gêmeas, mães de crianças recém-nascidas foram executadas de forma cruel. Algumas famílias têm sido expulsas das suas residências. E, infelizmente, as facções chegaram também no interior do estado por conta da inércia, por conta da permissividade que o governo do estado teve com essas facções. Ontem a gente teve uma matéria que ganhou grande repercussão, porque mostrou o acordo e o vínculo das facções criminosas com políticos cearenses. Políticos que durante o período eleitoral pediram o apoio de chefe de facção, em troca de cargo da gestão, em troca de dinheiro, em troca de veículos à disposição desses criminosos, e se comprovou o que a gente já sabia, que o crime organizado está trabalhando contra a nossa candidatura, porque sabe, se nós chegarmos lá, a gente não vai fazer acordo nem com bandido, nem com político que tem envolvimento com bandido. Precisa deixar muito claro isso. Se há algum deputado que tem acordo com facção, a gente vai investigar e vai colocar atrás das grades. Se há prefeitos, se há vereadores que têm também esse tipo de relação, a gente vai investigar como qualquer outro cidadão e dar a resposta que a sociedade precisa. Dando continuidade aqui, capitão, eu vou falar aqui do Registro Geral de Pesca, a RGP, que tem validade em todo o Brasil. Você poderia falar um pouco? A gente falou um pouquinho de saúde, falou de segurança pública e vamos falar agora de um assunto extremamente importante. O pescador, logicamente, é um trabalhador que passa por dificuldades e de 2014 até hoje foi suspenso o RGP, que é o Registro Geral da Pesca. O que é esse documento? É o documento que o pescador utiliza para ter acesso às políticas públicas. Por exemplo, seguro-defeso, tem um período do ano, o pescador não pode pescar lagosta. Durante aquele período, o governo federal paga um seguro justamente para ele não trabalhar e não afetar a questão das lagostas. E existe isso também na esfera municipal e estadual. Alguns benefícios que são dados aos pescadores, o governo municipal, a prefeitura, o governo do estado precisa ter uma comprovação de que aquele cara é um pescador. E como é que ele comprova? Com esse documento, que desde 2014 não era emitido. Graças à articulação nossa, a pedido dos pescadores, a gente conseguiu, junto ao Ministério da Agricultura, na Secretaria Nacional da Pesca, que o Registro Geral reativasse. Então agora em julho, a gente já está tendo cadastro em Pernambuco e a partir do dia 1º de outubro desse ano, todos os pescadores de todo o Brasil vão ter de volta o Registro Geral da Pesca. Muito bem, seguindo em frente, chegando já quase na reta final, porque o tempo eu sei da correria do capitão Wagner, mas eu queria falar aqui, capitão, da MP 885, hoje é a lei 13.886, que é a venda de bens apreendidos. Olha só, pessoal, a gente relatou no ano passado a MP 885, que se transformou na Lei 13.886. O que é isso? Até o ano passado, os bens dos traficantes eram apreendidos e ficavam guardados no depósito. Depois de 10, 15 anos é que eles eram leiloados. Vou dar um exemplo aqui de uma Ferrari. O bandido, o traficante, tinha uma Ferrari na garagem dele que foi apreendido. Imagine depois de 10, 15 anos no depósito se essa Ferrari vai valer alguma coisa. Hoje, com essa lei, essa Ferrari, a mansão, as joias, qualquer bem dos traficantes pode ser leiloado em 3 meses, em 90 dias. Esse dinheiro é revertido em recursos para que a polícia possa combater o tráfico de drogas. E teve na semana passada, por exemplo, a apreensão de 36 toneladas de maconha numa só ação da PRF. E graças a esse recurso a gente está reforçando o trabalho da Polícia Federal, da PRF e das polícias estaduais. Para mim é um grande orgulho ter relatado essa medida provisória e poder ajudar a segurança pública de todo o Brasil com esses recursos. Capitão, voltando novamente à saúde aqui do estado do Ceará, eu queria que você falasse sobre a loteria da saúde e também sobre como o deputado federal ajudou na pandemia aqui no estado do Ceará. Olha só, pessoal, a gente está batendo bola, né? Vai para a segurança, vem para a saúde, vai para a questão da economia. Antes de falar da saúde, eu queria até lembrar a todos vocês que nos assistem nesse momento que Itapajé, em 2010, era a 14ª economia do Ceará. Era a 14ª cidade mais importante economicamente falando.
hoje é a 37ª, perdeu 23 posições e a gente precisa, a nível de governo do estado, valorizar essas economias, especialmente nessa região que tem tudo para crescer, mas precisa de apoio do estado. Voltando para a Loteria da Saúde, foi a ideia que a gente teve no nosso gabinete, pensando em uma ideia para reforçar os cofres do SUS, os cofres do governo do estado e da prefeitura, sem criar novos impostos. Porque todo deputado que quer criar uma fonte de recursos, assim, não, vamos criar um novo imposto, a CPMF é uma coisa ou outra. Não, a gente resolveu criar uma loteria, assim como existe loteria que gera recursos para a segurança pública, loteria que gera recursos para a cultura, para a educação, criamos a Loteria da Saúde. Foi aprovado já na Câmara, o projeto hoje se encontra no Senado e a gente espera que seja aprovado e sancionado pelo presidente para gerar um recurso adicional para a nossa saúde. Em termos de ajuda durante a pandemia, nós destinamos, como eu falei agora há pouco, no ano passado, mais de 40 milhões de reais só para a saúde. Mesmo sendo adversário do governador, nós mandamos 5 milhões para o governador para que ele pudesse cuidar dos servidores, para que ele pudesse disponibilizar máscara, álcool em gel, vacina e tudo que é necessário para cuidar, logicamente, de quem está enfrentando essa pandemia e muitos servidores estiveram na linha de frente. Temos ajudado muitas prefeituras, desde quando eu era deputado estadual, nós temos uma parceria com Itapajé, já mandei algumas emendas para cá, a gente tem intenção de mandar novas emendas também para Itapajé, para ajudar na questão da saúde, da infraestrutura. A gente entende que o parlamentar, independente de qualquer questão político-partidária, teve votação no município, tem boa vontade da gestão em receber esses recursos, a gente vai estar ajudando, até porque o cidadão que está aqui não quer saber de briga política, quer saber quem é que vai ajudar a resolver o problema dele. Se há uma necessidade na saúde e a gente manda recursos, o cidadão vai reconhecer. Se há necessidade na educação, e a gente lutou para que a UFC pudesse concluir a obra aqui, ser inaugurado os cursos, né? A gente tem previsão de 3 cursos da UFC, a gente parabeniza o município, porque isso vai gerar uma movimentação na economia da cidade também, e vamos trabalhar para ampliar esses cursos. Eu acho que aqui nós temos condição de tornar Itapajé um grande polo estudantil. Na hora que você abre novos cursos, vem alunos de outras cidades, essas pessoas vão consumir aqui no município, vão gerar emprego e renda, e é por isso que é importante a gente fazer esse trabalho. Capitão, agora faltam 2 perguntas para a gente concluir. Uma delas é assim, você está confirmando realmente ser pré-candidato ao governo do estado do Ceará, não é isso? Já anda, já nessas andanças, fazendo já essa divulgação. Como o deputado vai fazer para aumentar o seu grupo? Qual é a estratégia a ser utilizada? Olha, primeiro, confirmar mais uma vez a nossa pré-candidatura, os nossos adversários têm divulgado por aí que a gente não vai sustentar a pré-candidatura. Lancei a pré-candidatura já com bastante antecedência, porque nós não temos o poder econômico que eles têm. A gente precisa rodar o estado todo, mostrando o nosso projeto, falando do nosso trabalho, dizendo o que a gente quer para o nosso estado, então isso está consolidado. A gente tem ampliado o grupo sim, muitos vereadores, alguns prefeitos, alguns deputados estaduais, alguns deputados federais têm se somado ao nosso grupo. Nós temos um filho da terra, que é deputado federal, Danilo Forte, que se soma ao nosso grupo nessa batalha para a eleição do próximo ano. Nós temos aqui vereadores que vão nos ajudar, lideranças comerciais, lideranças religiosas. Eu estou muito feliz com o Itapajé porque a gente está vendo um movimento natural. Lideranças como o Cleudes, por exemplo, que tem um respeito por mim, que conhece o meu trabalho e resolve trazer a gente aqui para o município justamente para falar desse trabalho que a gente quer para 2023 como governador do estado de Ceará. Então o grupo tem se ampliado bastante, alguns partidos já têm aderido e confirmado apoio à nossa candidatura. Hoje a gente já tem mais tempo de TV do que tinha na eleição de prefeito e a perspectiva é que a gente possa ampliar isso ainda mais para chegar firme e forte e, acima de tudo, com o apoio do povo. Não adianta ter o apoio dos políticos se não tiver o apoio da base, que é quem vai votar no dia da eleição. Capitão Wagner, para a gente ir para a última, a tão esperada pergunta, eu queria falar só um pouco aqui do município de Itapajé, do hospital que a gente tem quase concluído. É o Wilson de Apinambá, ele passou por uma reforma no ano de 2020, que quase foi concluído, e agora faltam poucos detalhes para ele ser entregue. Eu queria lhe fazer o convite depois, de uma outra oportunidade, você visitar o hospital e dar uma força na conclusão. Eu acredito que mesmo a pandemia indo embora, vai ficar a estrutura, vai ficar para a gente atender pessoas até mesmo da região. Então é um convite que eu faço para uma outra oportunidade, até mesmo que tudo que chegar aqui no município por uma autoridade é bem-vindo. Então, em outra ocasião, a gente visitará esse hospital. E a gente vai finalizar, capitão, falando sobre como o senhor avalia o governo Camilo Santana. Na verdade, do Ferreira Gomes, né?
tanto se fala por aí. Olha, quando a gente fala em saúde, antes de falar da avaliação do governador, a gente tem que entender que algumas gestões municipais só querem investir em ambulâncias. Compra ambulância para que, no caso do doente aparecendo aqui no hospital,